Olá pessoal, o meu nome é Éder, eu sou aluno do último semestre do curso de Tecnologia em Sistemas para a Internet do Instituto Federal de Mato Grosso. O meu orientador é o professor Gastão e a gente vai estar iniciando um curso de Lógica de Programação com ambiente de programação BioB. Os tópicos que serão abordados nesse curso serão os conceitos fundamentais, expressões, entrada e saída de dados, estrutura de controle, estruturas condicionais e estruturas de repetição. Conceitos fundamentais. Então, o que é um algoritmo? O algoritmo é a descrição de forma lógica dos passos a serem executados no cumprimento de determinada tarefa. Ou ainda, é a forma pela qual descrevemos soluções de problemas do nosso mundo, a fim de serem implementadas utilizando os recursos do mundo computacional. Uma outra definição de algoritmo seria uma sequência bem definida de passos para se atingir um objetivo. Um exemplo disso, a gente pode pegar algo do nosso dia a dia, como o nosso deslocamento de nossa casa até o nosso trabalho ou a universidade. Então, um desses passos seria o que? Primeiramente, a gente sai da nossa casa, pega um meio de transporte, seja ele um carro ou um ônibus, e chega ao nosso local de destino, à universidade. Ou seja, essa sequência de passos que a gente acabou de descrever poderia ser interpretado como também um algoritmo. Representação de algoritmos. Existem várias formas de se representar algoritmos. As duas formas que a gente vai estar abordando aqui é o fluxograma, que é uma representação gráfica de algoritmos onde as formas geométricas diferentes implicam ações, instruções e comandos distintos. Muitas vezes é muito mais fácil você representar a solução de um problema, ou, aliás, uma solução para um determinado algoritmo, utilizando figuras como desenhos ou formas gráficas. Então, o fluxograma seria uma forma mais fácil e prática de estar demonstrando, né, essa solução, esse algoritmo para um determinado problema. E uma outra forma é a linguagem de programação visual, que é o que a gente vai estar trabalhando nesse curso. Então, a linguagem de programação visual é qualquer linguagem de programação que permite aos usuários criar programas através da manipulação de elementos gráficos ao invés de especificá-los textualmente. Ou seja, ao contrário das linguagens que a gente tem tradicional de programação, onde você tem que representar um determinado algoritmo de maneira textual, ou seja, escrevendo, a linguagem de programação visual você apenas vai manipular elementos gráficos, né, sejam figuras, um exemplo, e através da combinação, né, da lógica, da sequência de passos correta, você vai estar elaborando e vai estar produzindo um algoritmo utilizando a linguagem de programação visual. Aqui nós temos o exemplo das principais formas geométricas do fluxograma. A primeira forma que a gente tem é o início e o final de um fluxograma. Ele determina o início de um determinado algoritmo e o fim de um determinado algoritmo utilizando o fluxograma. E na operação de entrada de dados, nós temos essas três figuras para poder representar a entrada de dados. Entradas de dados são o que? Quando você captura um dado fornecido por um usuário. Então, essas são as três formas de representar a entrada de dados em um fluxograma.
Nós temos a operação de decisão, que é representado por esse símbolo. Nós temos a operação de saída de dados, né? Se a gente deseja mostrar algo na tela, a gente utiliza essa forma geométrica. E nós temos a operação de atribuição de dados, né? Ou processamento de dados, que é essa forma geométrica. Aqui uma pequena comparação entre fluxograma e linguagem de programação visual. Então, o início e final, né, de um algoritmo utilizando essas formas aqui no fluxograma, como dito anteriormente, seria esse formato, e no BioB, né, na linguagem de programação visual, é representado por essa forma geométrica, né, por esse bloco. Então, ele representa o início de algoritmo. Tudo que vier abaixo dele vai ser executado. O próximo bloco, o de operação de entrada de dados. No fluxograma, nós temos essa representação geométrica, forma geométrica. E no BioB, na linguagem de programação visual, nós temos esse bloco, o ESC e o WAIT, né, que representa a entrada de dados. Então, se desejamos fazer uma entrada de dados, né, fornecer um valor, solicitar que o usuário entre com o valor, né, para a gente estar capturando esse valor, a gente vai estar utilizando esse bloco aqui chamado de ESC para poder fazer a entrada de dados. E nós temos no fluxograma operação de decisão. No BioB, nós temos essa estrutura aqui, o bloco if, que representa essa operação de decisão. Na forma de fluxograma, a operação de saída de dados, a gente tem esse formato, e no BioB nós utilizamos o bloco say para poder imprimir um dado, um valor na tela. Então utilizamos o bloco say para poder imprimir um dado valor na tela. E por último, nós temos a operação de atribuição de dados, que no fluxograma é representada dessa forma. E no BioB, se a gente deseja atribuir um valor a uma variável, a gente utiliza o bloco set. Então, através do bloco set, a gente consegue atribuir um dado valor a uma variável. Mais um exemplo em fluxograma de um algoritmo. Esse algoritmo aqui, ele solicita que o usuário entre com dois valores e ele vai estar realizando o cálculo da média desses dois valores e apresentando o seu resultado na tela. Então, no fluxograma, iniciamos com a forma geométrica que representa o início. Em seguida, precisamos capturar esses dados do usuário. Então, o operador de entrada de dados. Então, através dele eu capturo os valores de N1 e N2. Logo em seguida, nós temos que processar esse dado, fazer o cálculo da média desses dados que a gente acabou de entrar. Então, a gente utiliza esse operador de processamento de dados. Após realizado o cálculo, nós temos que mostrar esse valor na tela. Então, utilizamos essa figura, a forma geométrica, para poder representar a saída desse dado, a exibição desse valor. E terminamos o programa com o bloco fim, que representa, né, logicamente, o final do algoritmo. No BioB nós temos esse mesmo exemplo, onde a gente solicita que o usuário forneça duas notas, e onde fazemos o cálculo da sua média e apresentamos na tela. Então, no BioB, esse algoritmo é representado dessa forma. Então, lembrando, precisamos iniciar o nosso programa. Então, todo o programa que a gente for elaborar na ferramenta BioB, a gente precisa, o primeiro bloco que a gente vai estar utilizando é o bloco de início dele, que é esse bloco laranjado com uma bandeirinha verde. Então, ele representa o início do nosso programa. Então, o próximo passo, a gente precisa solicitar dois valores para o usuário.
Então, utilizamos o bloco ESC, que representa a entrada de dados. Através dele a gente adquire uma nota que o usuário fornecer. E em seguida, a gente utiliza o bloco, que é o bloco que representa a atribuição de valores, né, a variável. Então é o bloco set. A gente está aqui dizendo que o valor que o usuário forneceu através do bloco ESC, ele automaticamente é armazenado em uma variável global chamada answer, ou seja, todo bloco ESC ele vem acompanhado desse bloco answer, ou seja, traduzindo em português, toda pergunta, né, ask, deve possuir uma resposta. Então, toda vez que eu estou utilizando um bloco ESC, ele sempre, todo o valor que eu fornecer ele, primeiramente vai ser armazenado na variável answer. Como se trata de uma variável global, nós não podemos, não é aconselhável armazenar valores nela. Por quê? Porque o valor dela fica disponível a todo o escopo do programa. Então isso é uma má prática de programação. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar esse valor que o usuário acabou de fornecer, que está guardado nessa variável chamada answer, né, que é uma variável global. A gente precisa transferir o valor dela para uma variável local, que nesse caso aqui é a variável chamada N1. Tá? Então aqui no meu bloco no operador de atribuição de dados, eu vou estar selecionando aqui, nessa setinha, todas as variáveis que eu criar no programa, ela vai estar disponível aqui, no bloco set. Então através dessa seta aqui, dessa caixinha de seleção, a gente consegue selecionar nossas variáveis, que nesse caso aqui é N1. Então só repetindo, o usuário forneceu uma nota, o valor é guardado automaticamente na variável chamada answer, que é uma variável global, e em seguida precisamos atribuir o seu valor à variável N1. Feito isso, repetimos as mesmas operações novamente para poder adquirir uma segunda nota do usuário, e em seguida a gente precisa fazer o cálculo da média desses dois valores. Então novamente, o bloco de atribuição de valores, a variável, selecionamos uma outra variável chamada média aqui e vamos atribuir o resultado do cálculo da média entre esses dois valores a essa variável chamada média. Então fazemos a soma N1 mais N2 dividido por 2 e o resultado é armazenado na variável média. E por último, a gente precisa mostrar esse resultado dessa média. Então utilizamos o operador de saída de dados, que é o bloco say, e em seu interior a gente adicionamos a variável média, ou seja, a gente quer que mostre o valor contido nessa variável média. Então ao final esse valor será exibido através do bloco say.